Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui na nossa bancada a pré-candidata ao governo do Rio Grande do Norte, a Cloriza Linhares. Ela que é servidora do Tribunal de Justiça e ex-vereadora de Grossos. Cloriza, você já exerceu aí um mandato de vereadora lá na cidade de Grossos, aqui no interior do nosso estado, né? E o que fez decidir por um salto tão desafiador que é essa candidatura ao governo do Rio Grande do Norte? Eu não me preparei para uma carreira política, eu me preparei para a vida. Deus me preparou para a vida. Desde o nascimento do meu filho, que nasceu com a deficiência, uma síndrome rara, e tive morto nos meus braços por 3 vezes, Deus fez um milagre, né, na minha vida, e hoje ele é cotado para ser escrito sobre a história e a superação. Então a minha vida é de superações. Passei fome, vendi algodão doce no meio da rua, meus pais pequenos, microempreendedores, então a minha vida sempre foi pautada em muita fé, coragem e determinação. Então a política chega na minha vida, não foi eu indo atrás, ela chegou eu querendo que meu marido saísse dela. E aí fui eleita, faltando 20 dias de uma campanha, houve uma substituição, eu não compro voto, eu faço uma política de direito, honesta, 20 dias e as pessoas não me conheciam. Fui a terceira vereadora mais bem eleita. Nunca recebi salário. A gente reverteu em trabalhos sociais que a gente já vem há muitos anos fazendo, né? Sou cristã. E aí, esses projetos foram crescendo e depois, finalizada essa parte política, né? Vereadora terminado o mandato, recebi novamente convite para ser pré-candidata ao governo. Foram 3 meses o partido PMB convidando, e eu entendo que a política, eu fui chamada para a política, não me preparei para a política, mas me preparei para a vida. E aí a política me chamou, tenho isso como uma missão. E aí, diante da situação que o Estado está e o que eu quero deixar para os meus descendentes, eu acho que é o que eu posso fazer, ser um agente da mudança, me colocando à disposição, para não ficar só naquela de reclamar e dizer que é todo mundo igual. Mas aí a senhora já pretende, né, já pretendeu disputar outros cargos no executivo, por exemplo, na prefeitura de Grossos? A gente já teve, a pedido das pessoas que estavam lá. Interior, a gente trabalha na verdade, a política do Brasil é uma política muito diferente do que deveria ser, uma politicagem. E eu costumo dizer, eu não estou disposta a comprar mandato. Eu acho que o mandato tem que ser um livre-arbítrio, a escolha tem que ser do povo. Porque como é escolhido o candidato, vai ser o resultado da gestão. Então, a gente já teve pleiteando sim lá, e a gente tem algumas qualificações que nos habilita para o cargo. Formação em Direito, em Contabilidade, cursando a minha 3ª graduação em Psicologia, mas temos 6 pós, a gente tem Gestão Pública, Segurança Pública e Cidadania, Psicomotricidade Relacional, que é uma metodologia que transformou o meu lar, a saúde do meu filho, mas também vem trazendo trabalhos significativo na sociedade. Então a gente se preparou. Fui professora, policial penal, meu marido é delegado de polícia civil. A gente não está caindo de paraquedas. Como eu disse, a vida me preparou, embora eu não tivesse ido atrás, mas agora a política chegou e a gente vê isso como missão e a gente vai até o fim, porque Cloriza é fé, coragem e determinação. Maravilha. Na pesquisa SETA da Band, né, da Band RN, divulgada no último final de semana, seu nome já foi lembrado por cerca de 1,35% dos entrevistados. Como a senhora vê esses números, tendo em vista que estamos ainda numa pré-campanha? Isso mesmo. Se eu for pegar meu histórico em relação aos nomes postos, né, na pesquisa... Tradicionais, né? Tradicionais, pessoas que já estão há anos na política, inclusive com diversos mandatos, né? Inclusive da Grande Natal, muitos que moram, residem na Grande Natal, Cloriza Mossoró, né? Exato. Cloriza, uma pessoa humilde, sem nomes, que passou fome, entendeu? Que não tem histórico de política, mas tem uma história de vida que eu convido a todos os ouvintes a acompanhar nossas redes sociais, Cloriza RN. Então, quando você vê, pontuando, numa pré-campanha, uma pessoa que, vamos ser sinceros, anônimo no mundo político, então eu posso dizer que realmente é algo muito bom, muito positivo e estou satisfeita, porque a coisa está começando agora, né? É verdade. A senhora, além de professora, né, como já falou, atuou também na área de segurança pública. 2 áreas bem delicadas que o nosso Estado está passando por grandes problemas. Como a senhora pretende avançar nesses segmentos? Quais são seus projetos?
Segurança Pública, eu passei 5 anos, no Presídio da Mar Negócio e a Cadeia Pública de Mossoró. E lá eu tive o prazer, na minha graduação e pós em Segurança Pública, fazer um trabalho de pesquisa científica, em eu cataloguei, preso a preso, traçando um perfil durante 5 anos. E o resultado dessa pesquisa me trouxe informações importantíssimas para a formação de opinião em relação a medidas que poderiam ser tomadas para resolver problemas no que diz respeito à segurança, que não é só a repressão. A repressão é quando o problema já está instalado e muita coisa não vai adiantar. É preciso trabalhar a prevenção paralela. Preventivo, né? E aí o que é que acontece? Olha o perfil do nosso preso. 95% da população, cerca de 95% da população, oriundo de famílias desestruturadas, onde a figura masculina é ausente, ou o pai é alcoólatra, ou o pai era drogado, ou o pai era preso, e muitos não tinham sequer o nome na certidão de nascimento. Então a gente percebe já uma questão de família, de desestrutura. A gente tem que haver projetos, programas para a valorização das famílias. Segundo, a gente tinha pessoas lá, em cerca de 85% da população carcerária, não tinha terminado sequer o Fundamental 1. Semi-analfabeto, às vezes só sabia fazer o nome. Esse mesmo percentual, de cerca de 85%, para a profissionalização. Era flanelinha, era carroceiro. E, por fim, a gente avaliou a questão econômica. Viviam, em média, 4 pessoas com meio salário mínimo. Então, a gente vê desigualdade social, falta de qualificação e uma educação precária. O que é que acontece com essas pessoas? Vem numa família, nessas condições, se a família não dá conta, a gente tem uma escola que poderia ser de horário integral e com estrutura e bons profissionais, incluindo a psicomotricidade dentro dessas escolas. Essa é a metodologia que transformou vida e ainda está transformando. E é política pública no Ceará e está dando certo. Além disso, falhou a escola, a gente tem a parte do mercado de trabalho. Então é preciso ter cursos ofertados para qualificar que eles possam adentrar. Desistiu da escola, mas podem tirar um ganho e ajudar a família. Mas quando isso falha também, vêm as instituições, as igrejas, as ONGs, vêm aqueles grupos culturais, de esporte, que ajudam as crianças, os jovens, a sair da marginalidade. Mas quando tudo isso falha, chega o problema que é a questão dos presídios e a violência. Então, é necessário pensar política pública desde o início, que vai estar colado e caminhando lado a lado a educação. Não se constrói uma sociedade melhor sem esses pilares, não. A segurança é um problema quando não funciona a educação e um trabalho feito à base de família. A família é a base de tudo. O ensinamento vem da família, sim, né? Sim. Quando desorganizada. A base da educação, né? Isso mesmo. Quanto mais desorganizada, maiores as consequências para aquelas crianças. E maior a dificuldade de aprender. Exatamente. Né? Porque se você não aprende em casa, na rua que é mais difícil. Né? Se você me permite, Jamie Heckman, ele ganhou o Nobel em Economia, nada a ver com educação, políticas públicas. Em 2000, faz 22 anos. E ele já pregoava em relação a investimento em primeira infância, que vai desde a gravidez até os 6 anos de idade, ele nomeia. E ele fez um trabalho a nível mundial. E muitos países desenvolvidos, inclusive o Brasil, no anterior governo, começou o Criança Feliz, que é baseado nesse estudo. Por quê? Quanto mais um governo investe em políticas públicas na primeira infância, você tem uma sociedade mais saudável, menos violenta, menos gravidez na adolescência, mais produtiva e, consequentemente, você tem menos violência. E aí você consegue diminuir despesa com saúde, com a própria segurança e transformar uma sociedade mais saudável. E muitos governos, a nível mundial, têm aplicado isso em forma de políticas públicas e têm tido resultados. É só ler e estudar que a gente vai ter essas informações. Maravilha. Olha só, hoje no campo ideológico partidário, como a senhora e o seu partido se definem, a senhora é centro, a senhora é esquerda, a senhora é direita, como é que a senhora se define? Olha, eu sou cristã. E nada que vá de encontro aos princípios cristãos eu vou poder estar colaborando. Porque o respeito foi o que Jesus nos ensinou. Ele não chegou agredindo, ele não chegou colocando o conceito de salvação ou vida eterna de goela abaixo, não. Ele apresentou um reino pós-vida e deixou o livre-arbítrio para as pessoas escolherem. O partido hoje, PMB, se considera de centro-direita. Cloriza Linhares, eu costumo dizer que eu deixo para as pessoas julgarem, porque hoje estão rotulando pessoas. O meu filho passou a vida toda, tem 30 anos, sofrendo bullying. E o rótulo é muito perigoso e prejudicial.
Porque eu defendo eu tenho bandeiras que se enquadram na esquerda, certo? Mas meus princípios é familiar e cristão, que dizem ser de direita. Na verdade, ninguém é direita ou esquerda. Cada um tem seus valores e é preciso respeitar e analisar desde que o povo julgue o que eu sou. Agora, a minha base é cristã, família, entendeu? E acredito que a iniciativa privada é quem é responsável, sim, por emprego e renda, porque o poder público não consegue empregar uma população. Então, é preciso dar autonomia e dar condições para que a iniciativa privada possa gerar emprego e renda para tirar a nossa população dessa linha de miséria. Hoje a campanha está muito polarizada, né, como a gente acabou de falar, sobre direita e esquerda, né? Como é que a senhora vê essa polarização? Olha, quando eu vou analisar os problemas do estado do Rio Grande do Norte, Amaury, tantos problemas que vai desde as composições e das famílias que estão aí há décadas, que para você quebrar esse sistema. Eu estou andando no estado do Rio Grande do Norte todo, porque como contadora e como gestora, a gente tem que fazer um planejamento estratégico. E um deles é traçar potencialidades e desafios e o que o povo pretende que dê prioridade. Então, a gente vem fazendo esse trabalho. E, nesse momento, pensar a nível federal, já que o partido não vai ter candidatura própria, não vai se federalizar, e nos deixou livre, eu estou pensando nisso. A senhora também não vai apoiar ninguém para o Senado federal? No momento, Senado, a gente tem Ney Lopes, já está compondo com a gente, que tive a honra, Ney Lopes, muito conhecido por todos, grande jornalista. entrou na política e saiu com toda honraria. Então, uma pessoa que deixou serviços prestados, já estamos compondo juntos. Tem a vaga de vice e, se com a graça de Deus, a gente vai estar lá na frente vendo essa questão a nível federal. Acho que o maior momento agora é a gente ver a nossa condição a nível de Estado. O seu partido constituiu aí uma nominata para deputado federal e estadual? Sim. Uma nominata, graças a Deus. Nomes. Tem bons nomes, eu não quero citar nenhum para evitar, porque são mais de 25 que estão pleiteando já, talvez algum outro já vai ser ajustado, e o federal também, e a gente esquece um, aí fica aquele problema, né? Para a gente encerrar a nossa entrevista, estamos conversando com a pré-candidata ao governo do estado do Rio Grande do Norte, a Cloriza Linhares. Se a senhora for eleita, né, no pleito de 3 de outubro, ou, né, no segundo turno, assumindo no dia 1º de janeiro de 2023, qual será a sua prioridade número 1? A primeira ação que a senhora vai tomar? Antes do dia 1º, a gente já vai ter um planejamento feito, porque é planejamento estratégico, e o carro-chefe, que é o carro-chefe, o desenvolvimento econômico sustentável, que é quem vai gerar recursos para a gente transformar. Então, a primeira coisa, eu acho que é sentar, chamar para conversar os poderes, executivo, legislativo e o judiciário, sentar juntamente com o Ministério Público. Eu acredito que a gente tem muita coisa a ser avaliada dentro das contas do nosso Estado. Não há transparência. E a primeira coisa que tem que ser feita é saber se realmente o que está entrando está sendo aplicado dentro do nosso Estado. Então é preciso tirar logo isso a limpo, antes que a gente entre e comece a se comprometer com coisas que a gente não tem responsabilidade. No âmbito federal, a senhora já tem um candidato a presidente? Como eu disse, o presidente a gente está, nesse momento, deixando para depois, porque há tempo. A gente já tem um posicionamento em termos de... Mas o seu posicionamento pessoal? Ainda a gente não tem, porque eu estou caminhando e me debruçando ao Estado. Mas, consequentemente, isso vai ser um processo natural em razão dos meus valores. Conversamos com a pré-candidata ao governo do Estado, a Cloriza Linhares. Agradecemos a sua participação, a sua visita aqui e esperamos durante a campanha que possamos conversar novamente. Eu agradeço ao Amaury pelo espaço, né, concedido, e queria deixar uma mensagem para todos os ouvintes que nos acompanham, que Deus abençoe a todos, porque as decisões que são tomadas hoje, a consequência é para todos nós. Não adianta a gente reclamar e dizer que todo mundo é igual. É preciso ser agente da mudança. É preciso fazer parte disso. E aí, se você não acredita em ninguém, coloque seu nome à disposição e venha pleitear. Venha, Amaury. Homens e mulheres de bem precisam estar na política.